repente, quando nós ficamos sabendo que o tratado de paz foi assinado, arrume a sua mala, mas não a mala de roupas aqui. Prepare a sua mobília espiritual, porque quando houver paz, virá repentina destruição. Não para nós, porque nós estaremos no céu de luz, no céu de glória, cantando o cântico da vitória. Quem é que vai para lá comigo? Levanta a mão e adore. Você que vai ficar, pelo amor de Deus, não se engane. O anticristo vai parecer um Deus. Vai falar palavras que vai deixar todas as pessoas arrepiadas. Ele é um verdadeiro Dom Juan. Não dê atenção às conversas dele. Deixa eu falar com aqueles que vão ficar. Ei, você que vai ficar. Não, pastor, eu vou para o céu. Vai nada, o céu não é lugar para você. O céu não é para você. O céu é só para crente quadrado que só sabe dar pulo e glória a Deus. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Muita gente sincera acredita que haverá um arrebatamento secreto da igreja ao céu antes da vinda de um anticristo desconhecido. Apesar desse ensino ter a aprovação da maioria, uma pesquisa sincera sobre a sua origem nos remete à Idade Média, a Idade das Trevas, quando a religião medieval mantinha o monopólio da salvação e do conhecimento, e não tolerava que seus dogmas fossem questionados. Qualquer oposição era considerada heresia, e os hereges eram excluídos da sociedade, não podiam comprar e nem vender, e eram punidos até a morte das maneiras mais cruéis possíveis. Naquela época, a Bíblia não era um livro acessível para todos, e nem um livro impresso como hoje, mas escrita à mão, palavra por palavra. É que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Uma Bíblia demorava 3 anos para ficar pronta, e a Bíblia era escrita em latim, a língua do antigo Império Romano, que se tornou a língua litúrgica da religião medieval. Pouquíssimas pessoas fora do clero religioso entendiam e falavam o latim, e era proibido traduzir a Bíblia do latim para outras línguas. Mas isso era feito clandestinamente pelos hereges, pelos desigrejados daquela época, que sabiam o risco que corriam por fazerem aquilo. E num contexto de obscurantismo e de analfabetismo como o da Idade Média, os padres em toda a Europa celebravam missas em latim para pessoas que mal falavam suas próprias línguas maternas. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer quinescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illum. Justamente para que elas não entendessem e não aprendessem nada. Os padres liam a Bíblia em latim e davam a interpretação baseados na tradição oral. Quando eles ensinavam as pessoas sobre o inferno, eles usavam pinturas de demônios torturando pessoas nuas para impor a submissão ao sistema religioso através do medo de um inferno que não existe. E com a invenção da imprensa no século XV, através do alemão Johannes Gutenberg, a Bíblia, que durava 3 anos para ser concluída, passou a ser concluída 1000 vezes mais rápida. E o conhecimento se multiplicou e passou a ser industrializado e comercializado. E a Bíblia não ficou limitada ao latim, mas foi impressa em alemão, italiano, inglês, francês, espanhol e nas outras línguas europeias. E o sistema religioso perdeu o controle da situação, porque a Bíblia caiu na mão do povo. E houve um grande derramar do Espírito Santo e um grande avivamento. Não porque as pessoas falavam línguas estranhas, mas porque elas passaram a ler as Escrituras nas suas próprias línguas maternas. E a partir da imprensa, o conhecimento e a informação através de livros se espalharam por toda a Europa. O testemunho da Igreja da Idade Antiga, apesar das grandes tribulações que passava através dos imperadores romanos, era que o anticristo surgiria na história depois que o Império Romano caísse e se dividisse em 10 reinos. E a Igreja da Idade Média,
em pleno século XVI, podia confirmar através do conhecimento da história que depois que o Império Romano caiu no V século, ele se dividiu em 10 reinos. E o poder que erigiu das ruínas do Império Romano foi o poder papal, que assumiu o mesmo título pagão dos Césares. Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. E Deus levantou homens com sabedoria e inteligência, que em plena Idade Média identificaram aquele poder como o Anticristo, como o chifre pequeno de Daniel 7, como o homem do pecado e o filho da perdição de 2 Tessalonicenses 2, e aquele sistema religioso como a Babilônia do Apocalipse. E eles pregavam com autoridade e ousadia: sai dela, povo meu. E aquele momento profético ficou registrado na história como Reforma Protestante. Os reformadores, baseados em Números 14:34 e em Ezequiel 4:6, textos que mostram dias sendo representados como anos, interpretavam tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, expressões contidas nas profecias de Daniel e do Apocalipse, não como 3 anos e meio literais, mas como 1260 anos proféticos daquele império religioso. E também interpretavam toda aquela grande tribulação da Idade das Trevas, que já durava mais de 1000 anos, com as profecias, e as crises que aconteceram no Império Romano como trombetas, como juízos de Deus. E essa interpretação é conhecida como historicismo. Historicismo é a interpretação que as profecias do Apocalipse vêm se cumprindo ao longo da história da Igreja desde a sua fundação. Em 1534, um padre chamado Inácio de Loyola fundou na França a Companhia de Jesus, uma organização de oposição à Reforma Protestante. Se as várias instituições religiosas de hoje resultaram da liberdade de expressão que a Reforma Protestante trouxe, a Companhia de Jesus pretende fazer com que todas essas instituições, como todas as outras religiões, se submetam à autoridade espiritual do Papa. E os membros da Companhia de Jesus são conhecidos como jesuítas. A palavra jesuíta figurativamente significa aquele que é dado em intrigas, dissimulado, hipócrita. E os jesuítas são um exército que se vestem de preto e tem por general um papa, que é conhecido como Papa Negro, que é mais poderoso do que o Papa Branco. O atual Papa Francisco pertence à Ordem dos Jesuítas e ocupou o posto de Papa Branco do seu antecessor, Bento XVI. O atual Papa Negro é o general Adolfo Nicolas. Esses são os 2 papas da atualidade, o Papa Branco e o Papa Negro, os 2 homens mais poderosos da Terra, e o papado é um ofício. Os oficiais mudam com o tempo, mas o ofício continua. Existe uma inteligência que atua nos bastidores em prol desses homens, infiltrada na economia, na mídia, na política, na religião. Islam is Islam is Islam. It's a literal badge. All right? Made it. All right? Made it. All right? Made it. All right? In fact, the Prophet of Islam says every Muslim coming from the east and from the east, or kings, Continues to say when he's captured this Lucifer, Walid Shoebat, anunciando a vinda de um anticristo islâmico, ao mesmo tempo que defende o Papa, não passa de um jesuíta. Os jesuítas estão por trás da crise do Oriente Médio, da criação do Estado Islâmico, como estão por trás de quase todas as guerras que ocorreram no mundo desde o século XVI, e pretendem criar a Terceira Guerra Mundial entre os países muçulmanos e a nação de Israel, com o objetivo de empurrar o mundo inteiro para a nova ordem mundial. E hoje se fala muito em Illuminati, mas para quem não sabe, os Illuminatis foram criados pelos jesuítas. Em 1545, houve um concílio em que a Companhia de Jesus desenvolveu interpretações extremistas das profecias para isentar o Papa da acusação de anticristo.
e fazer com que as pessoas tivessem uma visão isolada de um anticristo tanto no passado, preterismo, como no futuro, futurismo, e não através da história, historicismo, que era a posição defendida pelos reformadores. E esse concílio ficou registrado na história como contra-reforma. Um jesuíta chamado José Luiz de Alcazar elaborou uma leitura preterista que coloca o Apocalipse se cumprindo entre a queda de Jerusalém no ano 70 e a queda do Império Romano em 476 d.C., e do anticristo se manifestando e caindo ainda no primeiro século. Segundo ele, o anticristo se tratava do imperador César Nero. E sem dúvida, Nero foi um grande perseguidor da igreja. Só que ele não preenche os requisitos de anticristo que são requeridos pela profecia. Enquanto José Luiz de Alcazar tirou o anticristo da história e o isolou ao passado, outro padre jesuíta, chamado Francisco Ribeira, através de uma falsa interpretação da profecia das 70 semanas de Daniel, tirou o anticristo da história e o isolou ao futuro. A profecia das 70 semanas de Daniel anuncia com precisão o tempo da primeira vinda do Messias, que ele viria como um príncipe que confirmaria a aliança eterna por 7 anos exclusivamente com a nação de Israel. Só depois desses 7 anos, os apóstolos pregariam o evangelho aos samaritanos e aos gentios. Anuncia que o Messias seria rejeitado pela sua geração e assassinado na metade desse período. E seu sacrifício implicaria no fim do sacerdócio levítico, e por conta disso, o templo seria destruído pelo outro príncipe que é citado nessa profecia, o príncipe Tito Vespasiano, que veio cerca de 40 anos depois, no fim da geração da 70ª semana, como um juízo de Deus contra aquela geração incrédula, assassina do Messias e perseguidora da igreja. Mas Francisco Ribeira ignorou o cumprimento histórico e a lógica da profecia das 70 semanas como 490 anos cronológicos, criou um lapso entre os 7 anos da 70ª semana e os 483 anos das primeiras 69 semanas, que hoje ultrapassa os 2000 anos. Ele, para tirar o anticristo da história, ignorou a interpretação do princípio de ano da Reforma Protestante dos 1260 anos em que a igreja foi perseguida na história, e interpretou esse período como sendo os 3 anos e meio literais da segunda metade da 70ª semana que vai acontecer no futuro, e atribuiu as ações do Messias e do general Tito, os 2 príncipes citados nessa profecia, ao anticristo que ele inventou. Segundo ele, esse anticristo vai fazer uma falsa aliança de 7 anos com Israel, reconstruirá o templo e restaurará o sacerdócio levítico. Depois de 3 anos e meio, começará os 1260 dias literais de tribulação, e esse anticristo desfará a falsa aliança de 7 anos, destruirá o templo e perseguirá a igreja até faltarem 45 dias para acabar os últimos 3 anos e meio da segunda metade da 70ª semana. Então, segundo Francisco Ribeira, acontecerá o arrebatamento da igreja ao céu. Segundo ele, a igreja ficará no céu por 45 dias, enquanto os juízos de Deus caem sobre a terra. Depois de 45 dias, Jesus voltará para a terra outra vez com a igreja. Francisco Ribeira foi a primeira pessoa na história a dividir a segunda vinda de Jesus em 2 etapas. Apesar dessa invenção dele no século XVI, o testemunho histórico da igreja até o século XIX, em relação à profecia das 70 semanas de Daniel, era que ela já tinha se cumprido. Em 1811, foi publicado na Espanha um livro intitulado A Vinda de Jesus em Glória e Majestade, da autoria de outro padre jesuíta chamado Manuel Lacunza, com a mesma apologia de um anticristo futurista e desconhecido de Francisco Ribeira. E para que esse livro fosse lido pelo público protestante, Manuel Lacunza se passou por um judeu convertido ao cristianismo com o pseudônimo de Juan Josafat ben Ezra, ou Rabino ben Ezra. Em 1827, um escocês chamado Edward Irving, que era ministro presbiteriano, teve acesso a esse livro e o traduziu para o inglês, e recebeu uma nova luz. Ele, em pleno século XIX, foi o primeiro homem a pregar um arrebatamento secreto da igreja ao céu antes da vinda de um anticristo. E ele pregava que o arrebatamento seria antecedido por uma grande restauração carismática,
dons espirituais, curas, milagres, e que aquele era o momento, aquela era a hora. E multidões se ajuntavam para vê-lo pregar. Só que nas suas ministrações não aconteciam curas, mas muitas manifestações estranhas para o contexto reformado da época. Glossolalia, que são aquelas línguas estranhas ininteligíveis, profecias, gritaria, cai-cai. E certas manifestações nos causam um escândalo em pleno século XXI, imagine isso em pleno século XIX, num contexto reformado como é o caso da Igreja Presbiteriana. Edward Irving foi excomungado pela liderança presbiteriana, e cerca de 600 pessoas o seguiram. E daquela dissidência surgiria em 1830 a Igreja Católica Apostólica Carismática. Mas Edward Irving, que pregava curas divinas, que acreditava que seria arrebatado sem passar pela morte, 4 anos depois, em 1834, morreu aos 42 anos de idade de tuberculose. Mas ali naquele movimento carismático, havia uma jovem escocesa de 15 anos chamada Margaret MacDonald, que de tanto ouvir os sermões de Edward Irving sobre a vinda do anticristo depois do arrebatamento secreto, passou a ter revelações sobre isso. E todas suas revelações foram documentadas. E um cidadão irlandês chamado John Nelson Darby, que também era maçom, teve acesso aos estudos de Edward Irving e aos registros das revelações da jovem Margaret MacDonald. E criou o dispensacionalismo, que é o conceito que Deus lida com a humanidade ao longo da história através de diferentes dispensações. E segundo essa teoria, estamos na dispensação da graça, que se encerrará quando a igreja for arrebatada secretamente ao céu, antes da vinda de um anticristo futuro. E John Nelson Darby foi para os Estados Unidos e conseguiu um discípulo, que também era maçom, e se chamava Cyrus Scofield, que se tornou um seminarista de dispensacionalismo nos Estados Unidos. E Cyrus Scofield, através de um financiamento com banqueiros maçons, publicou em inglês a Bíblia que até hoje leva o seu nome, a Bíblia de Estudos Scofield, com comentários e notas de rodapé, ensinando a vinda de um anticristo desconhecido depois do arrebatamento da igreja. E essa Bíblia do inglês foi traduzida para várias línguas. E foi assim que essa tese da Contra-Reforma, de um anticristo futurista e desconhecido, se popularizou no mundo inteiro. E além da teologia, essa mentira é imposta pela força e pela violência, através de profetas da última hora, através do misticismo, a exemplo da jovem Margaret MacDonald no século XIX. Hoje, em pleno século XXI, há milhares de pessoas que dizem que tiveram visões com o tal arrebatamento secreto antes da vinda de um anticristo desconhecido. Através do cinema, os jesuítas patrocinam essa mentira através dos filmes de Hollywood. Segundo a Bíblia, o anticristo vai sentar no templo de Deus e declarar ao mundo que ele é Deus. O templo de Deus? É o templo de Salomão em Jerusalém, não é? Isso mesmo. Muito bem, então este anticristo, se quiser reconstruir o templo, terá uma bela guerra pela frente. Escute o que eu te falo. Não se engane, está escrito na Bíblia. Ele vai reconstruir o templo. Eu garanto. Mas os árabes não vão ficar sentados olhando a construção deste templo. Vão entrar em paz com Israel. Paz, no Oriente Médio. Daniel 9, versículo 27. E ele firmará um acordo por 7 anos. E por incrível que pareça, foi lançada uma novela no Brasil ensinando essa mentira. Na novela Apocalipse, o arrebatamento, o grande momento que antecede o domínio do anticristo. Alguns vão se salvar e os que ficarem vão tentar sobreviver. 6 de fevereiro, 8h45 da noite em Apocalipse. O fim do mundo começa agora. E tudo isso com o principal objetivo de reescrever a história. Fazer com que as pessoas tenham uma visão de um anticristo desconhecido que ainda vai chegar, que tudo ainda vai se cumprir e que nada aconteceu na história. E negar a Santa Inquisição, onde milhares de cristãos foram torturados até a morte como hereges das maneiras mais cruéis possíveis.
E a igreja atribulada da Idade Média jamais tinha essa ideia de um arrebatamento secreto, antes de uma grande tribulação de 7 anos, protagonizada por um anticristo desconhecido. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.